de vocês, ou quem já está no mercado de trabalho, ou quem está ainda nessa busca enquanto estudante, se conseguir antecipadamente se identificar que é uma das coisas que eu vou falar decorrer com essa escolha, isso ajuda bastante no decorrer do seu empreendedorismo na carreira. Eu já atuo aí na área da psicologia, pelo menos aí uns 15 anos, mesmo antes de iniciar a faculdade, que já tinha contato com essa área. Sou empreendedora, né? Algumas pessoas que estão aqui me conhecem e conhecem um pouco da minha consultoria em Feira de Santana, qual eu estou... Franci, fechou o seu áudio. Fechei sem querer, vim aqui agora. Então, alguns já sabem que eu sou empreendedora em feira, não sei se vocês pegaram essa parte. Eu comecei já tem muito tempo, é um trabalho de longo prazo, que a gente vai discutir um pouquinho sobre essas nuances. Na consultoria, né, de psicologia organizacional, fui ampliando para as outras vertentes, vinculadas às minhas competências de parcerias, e eu vou contar um pouquinho de alguns exemplos, respondendo algumas das questões que vocês trouxeram. Sou formada em especialista em gestão de pessoas de saúde corporativa, avaliação psicológica, avaliação e diagnóstico psicológico. Tenho experiência de coordenação de curso, de coordenação de pós-graduação, clínica escola também, de faculdades. E acho que no decorrer a gente troca um pouquinho essas figurinhas de experiências que eu tenho na área e que vai trazer também dicas para vocês vinculadas a isso e respondendo algumas perguntas que vocês trouxeram na enquete que a gente fez no momento da inscrição de vocês, tá? Então, acho que é um pouquinho disso. Haroldo se apresenta e depois eu volto com minha fala. Boa noite a todos. Espero que estejam me escutando bem. Tem mais gente chegando aí. Márcia e Marcos, sejam bem-vindos. Gente, boa noite. Meu nome é Haroldo Peon, tá certo? Eu também sou empreendedor, mas eu sou administrador de empresas, tá? Minha área de atuação é a gestão. Eu trabalho com inovação e trabalho com transformação digital de negócios. Eu sou professor da Universidade Católica, sou coordenador lá do curso de administração, tá certo? Presencial e EAD. A gente tem uma empresa de consultoria exatamente na área de gestão. Eu não conheci o mundo dos psicólogos, esse mundo empresarial dos psicólogos, até 3 anos atrás, quando eu iniciei na Crivo, que é a empresa que está patrocinando esse evento hoje, para fazer uma gestão de finanças. E 3 anos depois estou eu aqui apaixonado pela área de vocês, por tudo que a gente pode produzir, tá certo? E hoje eu vou trazer um pouquinho mais dessa discussão como é que a gente faz uma transformação digital, como é que a gente faz a inovação de negócio na área de psicologia. Vou trazer alguns eventos, alguns exemplos, vou trazer algumas empresas que já estão fazendo isso, alguma coisa sobre provocação, sobre transformação digital para ir colocando vocês nesse cenário e vou trazer umas novidades do que a Crivo pretende fazer nessa área para auxiliar vocês. Mas para não dar muito spoiler, eu vou passar a palavra para a Fran, deixar ela conduzir aí essa primeira meia hora e depois eu entro para fazer a minha parte. Então, boa noite a todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Viu? É sempre para nós um sentido de muita interação respeito, mesmo, né? gratidão vocês estarem aqui prestigiando, de prestígio vocês estarem aqui conosco numa sexta-feira, 7h30 da noite, para a gente estar discutindo essas coisas. Então, sejam bem-vindos. Fran, você tem a palavra. Pronto. Então, gente, acho que a Haroldo também trouxe alguns pontos importantes, né? Muitas pessoas se inscreveram, alguns estão ainda entrando e vocês já estão aqui. De qualquer forma, todos vocês estão querendo diferencial aí nesta área, visto que estão aqui, como a Haroldo trouxe, sempre na sexta-feira, né? Para poder interagir conosco. Esse processo é um processo sempre de troca, por mais que eu traga experiências e caminhos possíveis para vocês, eu acredito que no final vocês podem ter algumas dúvidas que a gente possa responder e direcionar melhor, porque existe algumas especificidades, claro,
né, de cada contexto que vocês vivenciam. E aí, no decorrer também, eu vou seguir algumas dos questionamentos, inseguranças e perguntas que vocês fizeram no momento dessa inscrição, que vai direcionar aí essa fala de hoje. Então, visto que o nosso público aqui hoje, pelo menos até onde eu me informei aqui, são todos ou estudantes de psicologia ou psicólogos formados, porque eu já estou vendo algumas pessoas que são alunas, outras pessoas que já são formadas, foram minhas alunas e hoje são profissionais e colegas de trabalho, né, já. Então, pensando na psicologia, tá? Para quem já está formado, ou seja, para quem está nessa construção. A psicologia ela tem um diferencial e um desafio muito grande, que ela é construída a decorrer das demandas sociais que vão acontecendo. Então, hoje a pandemia ela trouxe um boom de acelerar um pouco o que a gente já ia vivenciar um pouco mais para frente, nesse mundo do trabalho de forma geral, e especificamente falando da psicologia. Por quê? Quando que nós iríamos imaginar que poderia ser autorizado, né, pelo nosso conselho, fazer um atendimento terapêutico online, né? No início, era aquelas críticas, era vários, né, debates, até que o nosso conselho encontrou um caminho possível dentro de questões éticas e diretrizes éticas que permitisse. E hoje, com esse boom da tecnologia, do mundo digital, do isolamento social, esse pensamento vem se aflorando muito mais, para que nós, enquanto pessoas da psicologia, temos que pensar sobre como iremos empreender diante hoje da nossa realidade. Nem tudo a gente pode fazer online, né? E quando a gente voltar do processo de isolamento social, muitas coisas já estarão mudadas. E o que fazer com isso, né? Alguns psicólogos se adaptaram à tecnologia e estão fazendo seus atendimentos online, outros não se adequaram, porque não teve esse feeling, ou porque a abordagem especificamente não é contemplada nesse processo. Por outro lado, nós temos pacientes também que não se adequaram, né? E em muitos casos precisamos desse corpo a corpo presencial para conduzir certas situações. O mundo do trabalho tem trazido para a gente atualmente uma necessidade de sair da zona de conforto, que eu acredito que é o que tenha trazido vocês também para esse tema agora, né? Ele está aqui conosco nesse momento. Porque o que é que eu vou fazer agora, né? Sem perspectiva de cliente, sem perspectiva de futura, de sustentação econômica no meu ramo. Quem já está em empresa também tem aquele risco de uma redução de carga horária, suspensão de contrato, de um desligamento que não tem demanda naquele momento, ou pelo menos aqui nas organizações, algumas empresas acham que não tem, porque a saúde mental do trabalhador está muito mais susceptível hoje com esse novo modelo de home office, né? As demandas nossas de psicologia pós-pandemia vai dar um boom de busca por nós profissionais que podemos viabilizar um conforto, um caminho possível e acolher sentimentos outros que vão sendo surgidos decorrente desse isolamento social, tá? Então, algumas perguntas foram chegando aqui, perguntas e alguns questionamentos ou apenas citações, né? Sobre o que nós colocamos, quais são os seus maiores desafios para inovar na psicologia. Então, tem alguns aspectos que é bem interessante. Alguém colocou que o maior desafio é insegurança para tirar do papel, né, um determinado projeto. E aí a gente questiona, né? A insegurança vem por parte de quê, exatamente? Né? É natural que formandos, né, ao colar grau, tem essa dificuldade de dizer assim, será que eu sei, será que eu não sei? Mas precisa ter o primeiro passo colocado à frente. Primeiro passo ele teve. Se ele está dizendo que ele tem um projeto no papel, ele desenhou uma estratégia, né? O importante é saber que dentro desse projeto, precisa saber qual é o seu nicho, qual linha de segmento você quer ter de serviço a oferecer dentro da psicologia
E eu sempre falo que todos os processos que vamos discutir aqui agora, ou dicas ou discussões, passa por um caminho antes de eu empreender. É o autoconhecimento. Quando você tem um autoconhecimento ou busca se conhecer, você vai descobrir o que é que você tem de melhor, de potencial, o que é que você realmente gosta de fazer e quais são suas limitações. E nisso aqui, você vai escolher trabalhar para diminuir suas limitações e para melhorar ainda mais o que você tem de melhor. Eu sempre falo que a resposta está com você e não com o outro. Só que nós normalmente não costumamos a nos olhar, a não parar para pensar sobre, tá? Então, esse é o primeiro passo. Quando você faz isso, você vai estar mais seguro para tirar do papel, né? E dar o primeiro passo para botar seu projeto em dias. Quando eu comecei dentro de empreender, por exemplo, a minha consultoria ela veio de uma ideia da faculdade, né? Imaturo ainda. Então, a primeira coisa que você deve fazer que eu fiz é qual o caminho, qual o tipo de serviço, o que é que eu gosto de fazer, que eu vou desenvolver e agregar valor para as demandas atuais da sociedade. Porque nós precisamos entender que o lugar que eu vou ter sucesso não é aquele que eu estou vendo todo mundo fazer e que está dando dinheiro. É o que eu me identifico, é o que eu gosto de fazer. Quantas de vocês viajam, gostam de passar mais tempo viajando? Por quê? Porque é gostoso, né? Então, a gente precisa fazer uma escolha de um nicho de trabalho, de um serviço, baseado no que você se identifica. Para quem ainda está na faculdade, tem um público aqui que não está formado, por exemplo, vocês precisam se permitir. A psicologia ela não é restrita e o sujeito indivíduo ele não é restrito a uma abordagem, a uma teoria específica e única. Nós escolhemos essas abordagens para nos direcionar com um método de intervenção. Mas o sujeito é muito maior do que isso. A subjetividade humana é muito maior do que isso. Então, uma das limitações que eu enxergo para estudantes saírem da faculdade e psicólogos já formados que passaram por essa formação, muitas vezes dentro dessa caixinha fechada, é justamente não enxergar as possibilidades além desse quadrado, tá? O que eu percebo? Pessoas que só enxergam uma abordagem, eu abracei a análise do comportamento e nenhuma outra mais serve, eu não me permito nem conhecer um pouquinho, né? E acho que tudo está voltado para aquilo ali. E o sujeito é muito mais do que isso. Isso tudo eu estou falando por quê? Porque a psicologia, quando você sai da faculdade, você passou 5 anos se formando para ser psicólogo, para entender do comportamento humano, a subjetividade, o respeito, os direitos que esse sujeito tem, independente ali do contexto que esteja inserido. E no meu diploma, vai lá como psicólogo. Não sai como psicólogo organizacional, psicóloga clínica. Não, a sua formação é de psicólogo para atender e levar melhoria à saúde mental das pessoas. Isso é o diferencial. Se você começar a pensar e modificar seu pensamento nesse contexto, você vai começar a enxergar ao seu redor as possibilidades de intervenções que vocês podem levar para o sujeito e construir sua prática, tá? Aí vem as incertezas agora que alguém trouxe dessas mudanças, como um desafio agora da Covid, que é incerto. De fato é incerto. Nós não sabemos como vai se estruturar pós-isolamento social as relações de trabalho, quais são as profissões que vão ficar no mercado, que vão sair do mercado. A única certeza que nós temos pós-pandemia é não será nada igual como antes. O mundo tecnológico, ele virtual, ele vai estar muito mais forte do que antes.
Então, a pandemia veio para acelerar esse contexto que a gente já ia viver já, um pouco mais na frente. E exacerbou agora, né? Aí vem como empreender no campo digital, como outro desafio que a pessoa que se inscreveu colocou que seria difícil. O campo digital, ele necessita aí de dedicação para conhecer ferramentas digitais, tá? E algumas dicas a Haroldo vai trazer para vocês sobre isso. Então, existe aí algo que é dedicação. Eu vou precisar entender, dentro do que eu me propus a oferecer de serviço, né? O que é que eu vou agregar, de repente, ao tipo de informação que a Haroldo vai trazer como dica, né? Eu vi aqui que Geisa colocou, né, que lembra que durante a graduação quis experimentar várias abordagens, fiz terapia junguiana, aí pós-pandemia descobriu a psicologia positiva, né, e está vendo várias possibilidades. É isso exatamente. Eu que lido com educação, às vezes os alunos brigam comigo porque querem fazer estágio em psicanálise em todos os semestres, né? E a gente faz o contrário, modifica para que o aluno seja submetido a outros conhecimentos. E quando você se permite, você descobre coisas que nunca tinha pensado antes. E aí é que vem o seu startar da ideia de como empreender naquilo que você nunca imaginou. Então, a palavra de ordem é se permitir conhecer outros contextos que você nunca pensou antes, tá? Aí vem aqui outras dúvidas. Tornar um negócio autossustentável. Nesse momento atual, vai exigir para se tornar autossustentável um desafio muito grande, porque a crise financeira que se instalou agora dificulta um pouco, mas isso não quer dizer que você não seja capaz. Vai depender do que tipo de negócio você está oferecendo, e para ele ser sustentável nesse momento, você tem que enxergar o mercado. O que é que tem demandado atualmente do mercado da gente e que eu possa oferecer um serviço para que pós até a pandemia, que pós isolamento, ele traga uma sustentação e fidelização do meu cliente e continue em pé, né? É um desafio grande? Mas tem que começar de alguma forma e com as ferramentas que vocês têm. Ninguém começa do dia para a noite, né? Eu tenho 15 anos aí nessa área. Fisicamente, a minha consultoria tem 3 a 4 anos. Não é um processo fácil. Você vai aprendendo, vai caindo, levantando, reestruturando, fechando parcerias, para você poder sustentar um negócio e poder conhecer quais são as fragilidades dele. Então, não espere que você vai ter aquela ideia extraordinária, colocar em prática e que vai ter sucesso de primeira e acabou, e se não deu, eu vou desistir. Não é assim. É um processo de amadurecimento que você precisa ter paciência e dedicação, tá? Definir o público-alvo. Aí eu entro na questão. Você gosta, dentro da psicologia, de lidar com que público? Criança, adulto, adolescente, né? Dentro ainda vem aí os nichos, que tem outra questão que define o nicho, que é interessante, porque além de eu ter um público-alvo de definição, eu preciso saber, dentro um exemplo do infantil, criança, eu quero focar e ser reconhecida como a profissional que atua com transtornos de déficit de atenção ou com problemas neurológicos. O que é que te aproxima? Então, assim, é pensar sobre o que é que você mais estudou, que você mais gostou, que se identifica. Eu vou aliar isso ao meu público-alvo, que eu quero trabalhar com criança, adulto ou adolescente, e vou agregar os 2 serviços. Então, isso é importante. A definição do seu público-alvo, a definição do seu nicho de negócio, ele vai fazer uma diferença. Por quê? Porque a sua identidade profissional está sendo construída, né? E isso as pessoas vão ter você como referência, né? Em feira, eu tenho muita indicação de pessoas, de outras pessoas que passaram pelo serviço por mim ou não, porque eu tenho uma referência como psicóloga organizacional em feira, né? Foi construída da noite para o dia? Não. Eu defini uma linha de serviço, o qual eu queria que as pessoas me conhecessem por.
e assim ser uma das referências, que a gente tem outros colegas aí muito bons também na área, né? Isso é importante. No momento, ter dinheiro para fazer investimento. Nem sempre a gente precisa iniciar com dinheiro. Eu comecei também sem dinheiro. Eu comecei fazendo a consultoria autônoma, quando me formei, em empresas, construir uma imagem, construir um nome que eu queria, qual tipo de serviço que eu queria oferecer, fazia essas parcerias, contato com empresas e comecei assim, sem ter um lugar físico e se ter dinheiro para investir. E aí você vai construindo uma relação onde você vai tendo indicações, até quando eu parei e falei, agora dá para me botar um local físico e ter identidade física do meu negócio. E mesmo assim, muito pequeno e muito inicial, tá? Tem um diferencial que faz com que você fidelize o teu serviço. Eu sempre tive isso como premissa no meu negócio, e uma delas é ser humilde, tá? Ser humilde em todos os aspectos, de fato. O atendimento e a qualidade que você tem de atendimento com o seu cliente faz toda uma diferença de construção de relacionamento de vínculo, tá? De você dar atenção, de você dar um retorno. É fácil, gente? Não é. Mas é necessário. As pessoas que eu tenho, aqui um exemplo, o Geisa que está aqui presente, foi minha aluna, acho que já tem muito tempo, fez vários cursos comigo. Tem muito tempo, eu tenho certeza que ela, quando pensa em algum curso, vê se está oferecendo, né? Se alguém pede indicação, tem essa lembrança, né? Assim como outros que estão aqui também, que eu estou vendo alguns nomezinhos, que a Delma, que acho que já saiu daqui da tela, que já entrou muita gente, fez um curso comigo, e assim vai. Então, assim, essa construção transparente, também com o seu cliente, com o serviço que você está oferecendo, faz toda a diferença. E quando eu falo de transparência, se o cliente te contrata para um tipo de serviço, o qual você não é qualificado, que você vê que não vai dar conta daquilo, você tem dois caminhos. Ou dizer a ele até onde você pode ir, até onde você domina, ou fazer uma parceria com um colega que domine aquela área e fazer o trabalho em conjunto. Se você faz um trabalho para essa empresa, qual você se comprometeu e você não tem domínio, você não vai trazer um resultado bacana, e ela não vai te chamar novamente, nem vai te indicar para outra empresa, porque você não trouxe um resultado esperado. Então, é interessante e importante que vocês saibam que vocês vão precisar se dedicar naquilo que vocês fazem, estudando, lendo, buscando informações outras, que vai contribuir com o seu conhecimento. Isso faz parte, não tem para onde correr, tá? Campos disponíveis, que é o maior desafio trazido aqui para um outro escrito. Os campos disponíveis, quem faz é a gente. Por que eu digo isso? Porque vai depender do que eu estou percebendo do meu contexto que eu estou inserido, né? Alguns exemplos, eu sempre falo. Alguém de vocês aqui, a não ser que já teve contato direto comigo, porque é um discurso que eu já utilizo, né? Já pensou, por exemplo, em trabalhar com pessoas que estão em processo de aposentadoria ou pré-aposentadoria, ou pessoas que estão em situação de desemprego, fazer trabalhos específicos para esse público-alvo, são coisas que não se discute na faculdade, né? E esses dois públicos, por exemplo, não é muito divulgado, mas tem um índice altíssimo de depressão, de suicídio e de outras demandas que são levadas para o âmbito familiar, de convivência. Inclusive, alguns casais se separam nesse momento por não saber lidar com essa situação, e pode ser um nicho de negócio, né? Eu posso oferecer um trabalho interprofissional, convidando outras pessoas que é de outras áreas para oferecer um serviço melhor para idosos? Posso. Então, eu preciso primeiro verificar e observar o que meu contexto está trazendo de demanda e parar para pensar que tipo de serviço eu me identifico e gosto, eu poderia escolher para oferecer isto aqui. O que é que está hoje à espera de nós? Da psicologia, por exemplo, com possíveis nichos de negócio aí futuro, pós esse isolamento social, ou até mesmo durante esse isolamento social, tá?
Nós temos pessoas que tem a questão da violência doméstica, e os números estão mostrando para a gente como tem crescido. Por quê? Porque essa pessoa que sofre a violência doméstica, antigamente, antes do isolamento social, tinha uma válvula de escape. Fugia para a rua para resolver um problema, numa visita não, visitar um parente, um amigo, tinha uma válvula de escape de fugir daquilo. Pelo isolamento, não tem para onde correr, tem que conviver com o agressor, né? Ou com o abusador de repente, e essas pessoas vão sair desse contexto muito mais adoecidas. Se é que algumas vão conseguir sair posteriormente, porque muitas, até chegar lá, já teve algo finalizado, né? Aí de repente de morte pelo esse processo. Nós teremos um boom muito grande, eu acredito muito, sobre as doenças ocupacionais, que são as doenças ligadas ao trabalho, só que de um outro olhar, porque é um olhar vinculado ao home office. Então, identificar o nexo causal de uma possível síndrome de burnout, por exemplo, que é ligada ao trabalho, já é difícil no trabalho físico, no espaço físico. No home office, vai ser mais difícil ainda, mas é um desafio para a gente, porque muitas pessoas estão adoecendo, porque no home office a gente não tem algumas limitações, é como se estivesse a todo tempo disponível, né, para a empresa. Então, na empresa, quando você tinha um espaço físico, o que acontecia? Eu sou limitada pelo horário do almoço, horário de retorno, horário de saída, porque a empresa precisa fechar. Em casa, não. Então, algumas pessoas vão desenvolver alguns transtornos leves por motivos que já tinham predisposição, ou leves ou pesadas, no sentido de uma patologia mais grave, que já tinham predisposição, e com essa condição, hoje, vai exacerbar, não é isso? E, por outro lado, alguns vão desenvolver, não necessariamente algo mais profundo da patologia, mas alguns transtornos mais leves que podem ser facilmente resolvidos com a terapia, né? Como o Geisa trouxe ali novamente a contribuição dela, tem muitas pessoas buscando, de fato, atendimento online por conta de não saber como vivenciar esses processos de sentimentos e emoções que estão ocorrendo nesse momento. Então, com certeza, a gente vai ter uma grande demanda por parte das empresas, buscando os profissionais para levar esse autocuidado da saúde mental do seu trabalhador. Isso já tem surgido, as empresas em feira já têm me buscado alguns direcionamentos, alguns por motivo da crise ainda não fecharam, porque tem essa insegurança do negócio também, mas tem se preocupado com isso. E, em contrapartida, as clínicas que realizam terapia vai ter uma procura muito grande, eu acredito muito nisso, por conta dessas emoções que estão sendo acumuladas durante esse isolamento social. Então, são duas áreas aí que eu acredito que vai, principalmente a psicologia organizacional, que não é uma área muito de escolha, porque as pessoas entendem muito ela como um espaço muito reducionista, qual não é. É uma área que existe muitos desafios para a saúde mental das pessoas que estão nesses contextos e que vai exacerbar ainda mais as demandas por conta disso, no momento de vida que nós estamos, tá? Haroldo, quando chegar perto do meu horário, você dá um sinal para mim? Para eu poder me basear, por favor. 5 minutos. É mesmo. Ave Maria, como passa rápido, gente. Deixa eu pegar mais algumas coisas aqui para vocês de importante, assim, que eu acho mais assim. Não tenho ideia. A ideia vai surgir quando você parar para pensar. Pensar sobre o que você conhece, o que você gosta, o que você gostaria de desenvolver de serviço, posteriormente conhecer qual seria essa área, tá? A ideia ela vai surgindo a partir do momento dessa escolha da área. Se você está na faculdade, quais disciplinas, quais práticas mais você sente o prazer em desenvolver? É um caminho de escolha possível, porque você ainda vai amadurecer a depender do semestre que você esteja, que você ainda vai conhecer muito da psicologia e amadurecer isso.
Quem já é formado deve ter alguma experiência já e alguma visão das possibilidades de caminhos que vocês poderão aí escolher e amadurecer. Já fica um pouco até mais fácil nesse sentido, tá? Adequação dos consultórios, plataformas digitais, prontuários online. Aí eu indico vocês fazerem uma leitura no próprio site do nosso CRP para saber quais são as diretrizes que ele traz sobre o funcionamento dos atendimentos online, que tem um caminho. O computador precisa ter um antivírus, precisa ter um acesso restrito apenas àquele psicólogo. Eles dão um caminho de como você vai assegurar esse prontuário de atendimento online. Então, o caminho é fazer essa leitura, tá? Muitas coisas nós encontramos, gente, no nosso site do nosso CRP, seja no Conselho Federal ou seja no nosso regional, que nos dão direcionamentos para isso. E aí vocês podem trazer aí desenvolver algumas ideias a partir disso. Deixa eu ver mais aqui. Muitas perguntinhas. Eu acho que eu contemplei assim algumas maiorias. E aí, no decorrer, depois da fala de Haroldo, a gente abre para perguntas, que talvez seja mais ainda interessante vocês trazerem algo específico, conhecer um pouquinho qual é a dúvida, onde vocês estão parados, em que momento é que vocês pensam, ou tem direcionamento aí para empreender em quê, para que eu possa direcionar melhor vocês, dizendo assim, você pode fazer esse caminho, esse ou esse. Tá? E acho que seria bacana aí quem tivesse já esse interesse, já deixar isso guardadinho para a gente discutir. Eu acredito que meus 5 minutos devem estar terminando para Haroldo, né? Mas assim, eu vou dar só umas dicas para vocês para finalizar minha fala. Primeira coisa é vocês trabalharem esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento passa pela base de qualquer busca para saber o que é que eu vou me empreender. Depois, faça uma relação das áreas da psicologia que você mais se identifica, né? É clínica, é organizacional, é social? Como seria, né? Qual é o público que eu mais me interesso e por quê? Criança, adulto, adolescente? Que tipo de trabalho escolhe meu público-alvo, aliado a uma área de conhecimento que eu mais me interesso, eu gostaria de alinhar para esse serviço? E depois você vai buscar informações sobre as possibilidades de serviço até que já exista e que você pode aprimorar com outra ideia ou até surgir uma ideia nova em cima do que você gostaria de trabalhar. Esse é um caminho que já dá para vocês iniciarem e startar e amadurecendo a ideia. E uma dica, lembrou de uma ideia possível? Anota, porque você esquece, tá? E o planejamento ele não pode ficar apenas na mente e no seu discurso. Se você não coloca no papel, você não vê. Então, o que não se mede, não se vê. E essa medida ela pode ser feita de qualquer forma, né? Ela se transforma em indicadores. Então, você bote no papel, escreva e vai redesenhando e reorganizando essa sua ideia. Depois que está no papel, você começa a perceber que ela vai se concretizando. E aí você vai buscando suas estratégias de negócio que é possível para você iniciar naquele momento. Mas tem que pensar. Nada é difícil se você quer. Sempre vai ter um caminho para você iniciar do primeiro passo, tá? Eu vou deixar aqui com o Haroldo, que vai trazer algumas ferramentas interessantes. E no final a gente pode discutir um pouquinho aí essas duas parcerias do que eu trouxe com o que a Haroldo está trazendo e tirar dúvida de vocês e perguntas específicas, tá? E espero ter contribuído aí com algum startar de ideias para vocês. E depois da fala de Haroldo, a gente volta a se falar. Pronto, Haroldo, aí é com Vou você lá. agora. Gente, eu vou compartilhar uma pequena apresentaçãozinha, coisa muito rápida, tá certo? Vou compartilhar com vocês que a gente preparou. Eu acho que vai ficar mais legal para... Até... Tá dando para ver? Tá, aqui tá vindo bem. Não sei se os demais Então, vamos lá. sinalizar. Pronto, vamos falar um pouquinho desse negócio de inovação e como é que isso acontece em psicologia. Eu não vou falar mais de mim, porque eu já dei um spoiler lá atrás. E eu gosto sempre de começar as minhas falas falando um pouquinho do momento que nós estamos vivendo, tá certo? Então, vou passar rápido esses slides
só para contextualizar. É fato que a tecnologia está comandando nossas vidas, nosso mundo. Estamos aqui. Se a gente falasse que há 6 meses atrás que a gente estaria fazendo um evento online, numa sexta-feira, com quase 40 participantes, e isso através de um software de videoconferência, era algo que muitos duvidariam, mas nós estamos aqui e é fato que a tecnologia está nos proporcionando esse momento de link e de estar juntos. 4,1 bilhões de pessoas usam a internet nesse momento, e, obviamente, nesses meses, mais ainda. Até 2021, 30 bilhões de dispositivos estarão conectados à internet. Gente, 30 bilhões de dispositivos, é mais gente, é mais dispositivo ligado à internet que gente na Terra. Verdade. 500 websites, páginas na internet são criadas a cada minuto. 5,5 bilhões de pesquisas do Google são realizadas todos os dias. Gente, 6 bilhões de pesquisas. Seguramente, nos últimos 3 meses, isso aqui deve ter quadruplicado. 400 horas de vídeo são colocadas no YouTube a cada minuto. 38 milhões de mensagens por minuto, 50 milhões de mensagens por dia, bilhões. Facebook tem mais de 2,2 bilhões de usuários ativos. É muito forte. Nós temos 480 mil tweets, 1,1 bilhão de usuários ativos no Instagram. E aí vem uma informação muito interessante. 1 em cada 7 divórcios são culpas do Facebook, nos Estados Unidos. Já vai ser o melhor amigo dos advogados. 90% dos dados do mundo foram criados nos últimos 2 anos. E aí eu chamo a atenção de vocês. Se 90% dos dados foram criados nos últimos 2 anos, significa que a cada 2 anos, ou um pouquinho menos agora, a gente duplica o conhecimento humano, na quantidade de informação disponível. A Netflix transmite 140 milhões de horas de vídeo, o Spotify 56 milhões de horas de música todos os meses. E aí vem a parte dark dessa história. Os robôs devem ocupar 75 milhões de empregos em 2022. Pode ser que com a pandemia seja 2023, mas seguramente não vai passar disso. Mas, ao mesmo tempo, eles vão criar 133 milhões de empregos no mesmo ano. Então, vai criar mais emprego do que vai desempregar. Evidentemente que o pessoal que tem menos formação e que tiver menos conhecimento estará nessa lista negra. Eu espero que todos nós que estamos trabalhando nisso, a gente esteja entre os 133 milhões. Então, o que a gente pode dizer é que essa revolução digital que a gente está, nesse momento, vivendo com mais intensidade, ela apenas está começando. E olha aqui uma coisa, eu gosto muito desse gráfico, ele não é meu não, tá certo? Foi um projeto que estudou a evolução das tecnologias nos últimos 200 anos. Se vocês prestarem atenção aqui, no início, nós tínhamos ondas de inovação que duravam 70, 100, depois caiu para 70, depois para 50 anos. E agora, eu estou pegando, gente, só de 1950 para cá, a gente vê que as ondas de inovação estão durando menos de 25 anos e, antes de uma terminar, a outra já começou. O que é que significa isso? Pela primeira vez na história, nós temos tantas novidades, tantos movimentos de inovação ao mesmo tempo. São diversas tecnologias que estão sendo disponibilizadas para as empresas e todas ao mesmo tempo. E isso posto numa sociedade em que, se antes uma novidade demorava 1 década, 5 anos para chegar o primeiro mundo aqui para nós, ela já chega agora imediatamente. Algo que é postado no YouTube nos Estados Unidos em 3 minutos atrás, fica disponível para a gente ao mesmo tempo. E eu cito muito meus filhos nas palestras que eu faço, porque eles, para mim, são uma espécie, minha mulher diz que é uma espécie de laboratório.
Meu filho mais velho, ele é engenheiro, e em algum momento eu disse a ele, um dia brigando, aquelas brigas de pai e filho, que eu nunca entraria numa casa que ele construiu, porque seguramente a casa iria cair em cima de mim, porque como é que o cara passa 4, 5 anos na faculdade e nunca comprou um livro? E a resposta que ele me deu foi bem sintonizada com a geração Y. Mas meu pai, porque ele tem hoje 29 anos, mas meu pai, estou valorizando o investimento que você fez em mim. Eu não fui lá aquele negócio de aprender inglês. Pois é, eu não fico preso às faculdades aqui no Brasil. Eu assisto às aulas em Harvard, no MIT. Então, o que o professor diz aqui, eu vou assistir em Harvard, vou assistir no MIT. Então, eu tenho aulas melhores do que meus colegas aqui no Brasil. E aí, pela primeira vez, eu vi que tinha algo de muito diferente, também em educação, que eu precisava ficar ligado, porque eu, como professor, seguramente ia ser destroçado em muito pouco tempo se não fizesse desse processo de transformação digital. Mas vamos em frente. E por que isso está acontecendo agora? Eu falei para vocês, nós temos essas 5 novas tecnologias que estão colocadas hoje no nosso mundo, todas ao mesmo tempo. Inteligência artificial, internet das coisas, que é aquela possibilidade que a gente já tem de ligar até uma escova de dente na internet. E eu tive a oportunidade de ir a uma feira em que eu vi uma escova de dente ligada na internet. Para que alguém liga uma escova de dente na internet? Foi a primeira coisa que eu me perguntei. E fui lá olhar a escova, ao mesmo tempo que você escovava, ela tirava fotos dos dentes, ela media o pH da boca, da saliva, ela tirava fotos da língua e mandava tudo para o dentista. Então, ela já fazia uma prospecção de problema ao mesmo tempo que você escova os dentes todos os dias. Ou a Nike põe uma meia ligada na internet que transmite os passos da corrida de um corredor online para o dispositivo. Para quê? Para que ele saiba e entenda como é que ele melhor pode pisar para que ele tenha mais produtividade na corrida. Então, isso é a internet das coisas, gente. VR, AR é realidade aumentada ou realidade virtual. Tá certo? Hoje, um cirurgião nos Estados Unidos ele pode estudar, fazer uma cirurgia numa imagem virtual, num cadáver virtual do próprio paciente, com imagens escaneadas por um scanner, e ele pode treinar a cirurgia antes de realizar. É muito diferente. O cloud computing, que é isso que permite que a gente hoje esteja aqui com tudo em nuvem, né? E a última, ou a tecnologia mais desconhecida, eu acho que do grande público, que chama blockchain. É uma espécie de certidão de nascimento para cada pequena informação na internet. Então, isso vai permitir que a gente possa ter prontuários online, dados de paciente online e que não possam ser hackeados. Eles não possam ser acessados por ninguém. Essa é uma tecnologia que permite isso. Então, é a primeira vez que nós temos 5 grandes mudanças acontecendo ao mesmo tempo. E elas juntas trazem para a gente um negócio chamado transformação digital. E é um termo bonito, cunhado aí por um americano. E quando é que isso começou? Quando esse rapaz aqui, né, o Steve Jobs, inventou essa maquininha que está aí na mão dele, que é tudo menos um telefone. E pela primeira vez, gente, a gente pôde experimentar, por exemplo, como nós estamos experimentando agora, tem muita gente acessando pelo celular, a possibilidade de experimentar um aplicativo grátis, muito melhor do que o do banco que a gente usa, do que, às vezes, do governo, às vezes, de uma entidade privada que a gente paga para ter. Então, são coisas gratuitas e que são disponibilizadas. E aí, a partir da criação do smartphone, nós passamos a ter uma capacidade de processamento inimaginável dentro do próprio bolso. Então,
Isso está fazendo o nosso mundo mudar. Gente, isso aqui é de 2007, tem apenas 13 anos que isso se deu. E hoje a gente não se vê sem poder utilizar alguns aplicativos que nós usamos no dia a dia. E são em apenas 13 anos, esse equipamento foi capaz de mudar tão radicalmente o mundo. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um pouquinho de tempo aí no mercado, né? O meu smartphone tem mais capacidade de processamento do que toda Salvador tinha no ano em que eu comecei a trabalhar, 1979. Hoje, o meu smartphone tem mais capacidade que todos os computadores daquela época juntos. Então, é uma mudança extremamente radical. Mas vamos adiante. O que é a transformação digital? A transformação digital, gente, é a junção desses 5 pilares que estão aqui. Primeiro, o uso de plataforma. Plataforma não... Primeira vez que eu vi esse termo plataforma, só pensei numa plataforma de petróleo, mas não é isso não. Plataforma é um meio digital onde a junção de quem está prestando um serviço ou entregando um bem para quem tem a necessidade disso. Pensem no Uber. O Uber é o exemplo de uma plataforma. Ela une pessoas que têm carro e tempo disponível com pessoas que têm necessidade de se transportar. Se a gente pega, por exemplo, a 99 táxi, vai na mesma coisa. Se a gente pega o Airbnb, pessoas que têm necessidades de se hospedar em algum lugar e pessoas que querem viajar e pagar mais barato que hotel. E aí o Airbnb, por causa de uma plataforma digital, se transforma no maior hotel do mundo sem ter um quarto, sem ter um empregado sequer na arrumação desses quartos. Então, existir plataforma, ou existir a possibilidade técnica dessas plataformas existirem, é a primeira condição para que a transformação digital aconteça. O segundo pilar, mercados em rede. Quando nós estamos aqui, eu estava dando uma olhadinha agora, nós temos 23 pessoas assistindo aqui nessa palestra, nós temos 23 pessoas em rede. Então, efetivamente, a gente tem esse mercado em rede, em que pessoas demandam o serviço e outras oferecem. Nós precisamos ter uma estratégia digital. Eu vi aí Francis falar em estratégia e saber como é que entra no mercado, que nicho ocupa. Tudo isso é uma estratégia, tá certo? Nós precisamos inovar, fazer algo diferente. Eu vou trazer agora, daqui a pouquinho, várias startups já da área de psicologia que já estão funcionando para vocês verem. Talvez algumas vocês conheçam, talvez outras não, mas já são startups, já são empresários que inovaram nesse mercado que vocês estão, que já estão propondo modelos diferentes. E o último, embora para mim seja o pilar mais importante, está o pilar pessoas. Nada dos 4 antes daria certo se as pessoas não mudarem o comportamento. São as pessoas que fazem a transformação digital e não a tecnologia. Se vocês não tiverem o hábito de comprar via aplicativo, não haverá e-commerce. Se a gente não tiver o hábito de estudar via aplicativo, não haverá ensino à distância. É simples assim. São as pessoas que fazem isso. E no próximo ano, nós, pela primeira vez, vamos ter 5 gerações consumindo ao mesmo tempo. Pela primeira vez, pela longevidade que nós estamos atingindo, nós vamos ter 5 gerações ao mesmo tempo consumindo produtos sobre a face da Terra. Isso é uma grande revolução. Mas vamos aqui. E como é que se dá essa junção desses 5 pilares? Esses 5 pilares, eles se juntam no nascimento de uma empresa que a gente chama de startup. Por quê? Porque ele é um grupo de pessoas à procura de um novo modelo de negócio. Olha que eu botei aí vermelhinho.
Então, é um modelo de negócio diferente, receptível, repetível, escalável e trabalhando em condições de incerteza. Eu acho que, se a gente pensar no momento da gente, é o maior momento de incerteza que eu acho que a gente viveu na vida, as pessoas que estão aí sobre a face da Terra. Então, a gente precisa repensar essas novas formas, né? Eu vejo, por exemplo, alguns psicólogos já fazendo algum trabalho com Skype, embora seja legal, embora, evidentemente, seja uma forma, é só um modelo parecido, mas não um modelo repetível e escalável. Você não consegue fazer isso para muitas pessoas ao mesmo tempo, é sempre um para um, o que vai complicar. Mas vamos em frente. Essas aqui, gente, foram empresas que não inovaram. Acho que todo mundo conhece todas. A Mesbla, talvez nem todos. Os mais jovens, talvez nunca. Mas foi uma das grandes lojas de departamento que nós tivemos no Brasil. As outras, todos nós conhecemos. O que aconteceu com elas? Desapareceram, sumiram. Em menos de 20 anos, todas desapareceram. Então, é sinal de que, se não a gente não aplica a transformação digital, se para os negócios não acontece, os negócios quebram. Para nós profissionais, se a gente não faz transformação digital com a nossa capacidade empreendedora, a gente também sai do mercado de trabalho. E aí é muito comum a gente, às vezes, ver uma entrevista de uma pessoa que diz que está há 3, a 4, a 5 anos sem conseguir emprego. Não é que ela não consiga, é que ela está fora completamente do que o mercado de trabalho agora exige, necessita, para que ela possa estar no processo. Tem mais uma aqui, a Ciares. Bom, e em psicologia? O que é que já está acontecendo? Por exemplo, nós já temos aqui uma grande plataforma, que é a Vitude, que é uma plataforma de atendimento online, está certo? E olha o chamado de capa. Terapia online, seu psicólogo a qualquer hora e em qualquer lugar. Então, o psicólogo também já está se tornando um ser virtual. E já há oferecimento desse serviço a qualquer hora e em qualquer lugar. Então, o seu trabalho de até meia-noite, eu tenho condição de fazer terapia a 1h da manhã. Vai ter alguém do outro lado para me atender. Isso impõe a vocês, psicólogos, um risco e uma oportunidade, né? Que aí a gente tem que depois conversar um pouquinho sobre isso. O Zen Club é um clube que ajuda a você se cuidar do emocional também por psicoterapia online, tá certo? Esse é um exemplo, inclusive, o Zen Club é um aplicativo que está sendo extremamente, vamos dizer assim, bem citado pela forma com que está trabalhando nesse momento de pandemia. A Telavita é outro exemplo. Olhe que psicologia online, onde e quando quiser. Muito parecido com o outro portal lá na frente, né? Sinal de que eles estão em sintonia e um concorrendo com o outro. O Eureka, ele já traz um negócio muito diferente. E aí, França, eu já vou botar um grilo. Ó. O Eureka tem um robô que lhe atende e lhe dá toques de psicologia positiva. É um robô, não é gente. Se vocês quiserem lá, inteligência artificial, se vocês quiserem entrar lá depois no site, testa lá que ele tenta botar seu astral para cima. Gente, inteligência artificial. Olha o robô substituindo as pessoas. E é fato, ele já está acontecendo. Não é? E alguém falar, é só vocês entrarem lá que vocês vão ver acontecer. Psicologia Viva é um outro aplicativo, esse é muito legal também. Tem o Fala Freud, que também me fala. Esse eu já vi. É muito legal, falam muito bem do Fala Freud, tá certo? Tem o Oriente-me, que já é um pouquinho diferente, tá certo? Mas olha lá a chamada dele, ó, o seu psicólogo na palma da sua mão. Engajado, é ligado 24 horas por dia.
aqui me chamou a atenção do símbolo. Por quê? Porque ele oferece terapias guiadas. Então, aqui já transcende a questão da sessão de psicoterapia, você já tem terapias guiadas que não entram no contexto técnico, mas que são oferecidas ao lado. E aí também a gente começa a ver que existem a entrada no mercado de outros profissionais prestando suporte, né? Os coaches, e aí eu não vou entrar muito nesse aspecto, não, porque eu sei que gera sempre discussão, mas eu estou trazendo o que é fato. O qual que ele já sai da área de terapia e entra na orientação profissional, na parte de apoio a estudantes. Então, olha aqui outro nicho, como o Francis falou, já sendo atendido por profissionais psicólogos em educação, já digital. O Business Vocational, ele é de um psicólogo. Ele, na época que a gente conheceu, que eu tive a oportunidade de conhecer esse produto dele, ele não estava formado em psicologia. Era um rapaz de 23 anos que ele juntou tudo que ele conheceu num danado do estágio sobre orientação profissional. Ele criou teste vocacional, juntando vários testes vocacionais, criou um próprio, e ele dá de graça nesse site. Ele oferece um laudo gratuito. Por quê? Porque ele quer que o estudante secundarista vá lá, faça o cadastro para ter acesso ao site, mas só que para ele ter o laudo, ele precisa responder ao questionário também de hábitos sociais, de questões sociais. E o que é que está acontecendo? Ele vende esses leads para universidades captarem alunos. Então, ele não cobra nada do jovem, mas vende a informação, ele vive de informação para as universidades. É através das informações que ele colhe que algumas universidades abordam os jovens para trazê-los para os cursos. Também uma novidade. Esse site, o Aquile, é um site de um médico americano que ele junta a questão da terapia com assistência e com equipe multidisciplinar também online. É outro exemplo aí, chegando muito perto da medicina, do apoio emocional. Tá certo? E aí, gente, vem alguns também, que eu botei o xizinho para mostrar logo que isso aqui é picaretagem. Tá certo? Se vocês forem lá hoje, o Conselho Federal de Psicologia não permite que se aplique testes psicológicos online, a não ser que haja um psicólogo junto. E esse aqui se propõe a fazer isso sem ter o psicólogo. Mas tem gente, ele está liberado, ele está numa... Vocês estão vendo aí que ele está numa loja de um celular para baixar o aplicativo e usar. Aqui tem outro, ó, teste de psicologia avançado, também. Impossível rochar online, viu? Pois é. Você viu que eu botei o xizinho, né? Isso, exatamente. Eu botei o xizinho para mostrar a vocês, mas está livre. Se vocês botarem lá na loja, vocês vão encontrar. Ele vai estar disponível. Evidentemente que para tudo que vem bem, também vem o mal juntos. E é preciso que os psicólogos entendam dessa questão de inovação, de empreendedorismo, para que esse espaço seja ocupado realmente com quem tem a capacidade e quem tem a legitimidade para prestar esses serviços que estão sendo postos aqui, né? E dentro dos limites éticos, né? Exatamente. E aí fiz sempre essa pergunta. E o que é que a gente faz agora? E por que eu gosto de botar essa pergunta? Porque eu sei que a formação do psicólogo, eu trabalho na universidade, eu já vi as composições do curso de psicologia, na maioria das vezes, não trazem
inovação, empreendedorismo, negócios, como, Isso. vamos dizer assim, matérias que têm que ser abordadas pelo psicólogo. Normalmente não tem. Então, acontece o que o França estava dizendo, você se forma com leves informações, quem se aprofunda um pouco mais consegue mais informações, mas a maioria é lançada no mercado e se vê, de repente, com o desafio de se tornar um empresário, um empreendedor, sem saber, por exemplo, nada de fluxo de caixa, nada de... Como manter financeiramente seu Pronto. consultório, ou empreender, né? Exatamente. E aí, o que fazer? Aí eu faço algumas brincadeiras, viu, gente? A gente pode fazer como esse pessoal, né? Olha lá, você vê que o cara foi muito criativo, mas ele simplesmente copiou o nome de uma celebridade. Ou a gente pode ver aí, olha, é só ver a marca da criatura, você vê como é que nós somos criativos, né? Outra possibilidade, ó, Carrefúvio, né? Muito legal. Ou um cybercafé dessa forma, ou o Outback, Game of Electronics, e, para mim, o pior de todos, aí o Pobres. Ele conseguiu imitar até as cores que antigamente era da hamburgueria. E, gente, por que acontece isso? Exatamente porque a gente passa por esse momento de dificuldade, a gente passa por esse momento de entender o que é que um profissional de psicologia pode fazer para inovar, como é que ele usa ferramentas que estão aí disponíveis e como é que ele usa algo diferente para se tornar o próximo dono de uma que a gente chama de empresas unicórnio, empresas que de repente passam a valer US$ 1 bilhão. São as startups de sucesso. E o que é que falta, então? Falta a gente aproximar o psicólogo exatamente dessa realidade, de saber como é que isso funciona. Vou dar um exemplo para vocês. Existem alguns movimentos, por exemplo, a gente chama, quase todas as universidades estão fazendo meetings de inovação, os famosos hackathons, algum de vocês já ouviram falar. Tem. Mas é Maratona de inacreditável. ideias. Pronto, é inacreditável que, por exemplo, eu sou mentor em vários eventos desses, e vou lhe dizer que eu só vi até hoje, em quase 20 que eu participei, um psicólogo. Eu tenho essa mesma, estatisticamente falando, de fato, na instituição onde eu ensino e coordeno o curso, é uma coisa que eu sempre falo, eu sinto falta dos psicólogos se inteirando nisso. Nós tínhamos maratona de ideias e hackatones, onde o hackathon não teve ninguém de psicologia ano passado. Pronto. E esse ano, em maratona de ideias, que tem a mesma ideia, só tem um professor que está à frente de um projeto. E é desses momentos que surgem o empreendedorismo. Exatamente. Aí, Francis, semana passada, 15 dias atrás, está fazendo esse domingo 15 dias, 3 alunos meus, eu era mentor dessa equipe, nós ganhamos o hackathon online universitário do Sebrae. E o projeto era um projeto de assistência a crianças em tratamento de câncer. Agora, 3 administradores. Exatamente. Se houvesse um psicólogo na equipe, com certeza teria sido mais diferencial. Bonito. Teria sido mais bonito. Então, gente, eu queria despertar vocês que esse mundo existe. Esse não é um mundo exclusivo para quem é de tecnologia, para quem é de gestão. Muito pelo contrário. Esse mundo de inovação e de transformação digital é de gente, é de pessoa. Então, independente da formação, qualquer um pode participar, tá certo? Deve participar. E, Haroldo, eu ainda digo mais. Quem não estiver desenvolvendo hoje ou buscando conhecer alguma dessas ferramentas que possam auxiliá-lo nesse processo profissional, vai ficar para trás.
Exatamente. Porque o boom hoje, que foi antecipado, como eu disse no início, pela questão do isolamento social da pandemia, é a geração da tecnologia, que a gente achou que viria um boom muito mais para frente, que foi antecipado em virtude da Pronto. necessidade hoje. Eu ia exatamente falar sobre isso, Francis. Na verdade, parece que tem anos que nada acontecem, Uhum. décadas que nada acontecem, e parece que tem período de tempo, semanas que valem por décadas. Nós seguramente vivemos 3 meses aí que valeu para pelo menos 2 décadas em termos de encurtamento de tempo. Por quê? Porque a gente vê hoje ferramentas como essa que é a Zoom, que a gente está usando aqui, já fez uma associação com o Simpla, e isso não existia 3 meses atrás, você hoje Exatamente. consegue fazer eventos online a Que era custo mais zero, limitado. a custo zero, estão Isso, todos aqui a custo zero, e não pensem que é a isso. custo zero, não. Toda a vez que vocês se cadastraram no Simpla, o Simpla ficou com dados de vocês. Então, para ele, Verdade. vocês vale dinheiro, vale muita grana. Então, o que acontece? Mas é fato que está aqui posto nesse movimento. A gente vê hoje, por exemplo, o WhatsApp encurtando o período de desenvolvimento e colocando já no WhatsApp Business a possibilidade de cobrar. Então, você hoje consegue cobrar, por exemplo, uma terapia via WhatsApp. E, por exemplo, muito pouca gente sabe que o WhatsApp agora também permite salas virtuais como essa, online, de graça. Haroldo, Inclusive, também, Haroldo, tem alguns bancos, né? Por exemplo, no Nubank, você faz cobrança de boleto sem pagar nada por isso, Nada, cartão de né? crédito sem pagar nada. Você faz qualquer tipo de transferência para qualquer tipo de banco sem pagar nenhum tipo de taxa, né? Exatamente. Então, se não vai acontecendo essa evolução e de alguma forma, eles devem ganhar de alguma forma, claro, mas Claro não em que ganha. cima, né? E não em cima Do diretamente do que modelo, hoje, do do modelo modelo comum. tradicional, exatamente, o que Perfeito. atrai as pessoas. Então, o empreendedorismo e a criatividade está acima justamente disso, de encontrar uma saída que desperte o interesse do seu cliente que você quer focar. Haroldo, Diga, Edu. só pontuando aquilo que você falou do Simpla, para o pessoal ter uma noção, a questão de inovação. Você pode se perguntar, mas como é que a pessoa vai fazer um evento culinário pelo Simpla online? Pois o pessoal fez o evento pelo Simpla e você recebia em casa o pacote com o kit dos ingredientes para as receitas que você iria aprender com o chefe online. Pois é. Está Estratégia de tendo, negócio. tá tendo peças de teatro que estão sendo vendidas pelo Simpla. Tem festa aí que já está famosa no Simpla. Começou em Brasília e ela já está expandindo em vários estados, várias pessoas de vários estados assistindo junto. Muitos Exato. modelos de negócio estão se adaptando, né? A Por exemplo, Hotmart agora, rapidinho, professor. A Hotmart, ela colocou agora que você pode ter sessões vendidas através do Hotmart. Você pode fazer uma mentoria pelo Hotmart e você pode ter afiliado no Hotmart para vender a sua mentoria. Exato. Você pode ter cobrança, fazer uma escola de psicologia positiva, um grupo de psicologia positiva. A pessoa vai pagar por mês para estar naquele grupo, para estar estimulando, para estar melhorando o astral dela, uma coisa. Ela tem um débito recorrente e tem a sala que acontece, tudo. A pessoa tem que expandir a mente, né? E eu aí, estou Francis, percebendo que os modelos vêm se modelando demais, né? Eu que estou gestante, o que foi que eu percebi, né? Muitos que não tinha antes chá de fralda virtual. Nós exatamente. tínhamos os sites que faziam aquele site do casamento, do casal. Hoje tem o chá de fralda drive-thru, hoje tem um chá de fralda virtual. E aí as pessoas vão sentindo a necessidade de buscar uma saída para o seu negócio, né? Quem quer empreender ainda, que está buscando um caminho, já vai amadurecendo essas possibilidades, os caminhos possíveis agora. E quem está no mercado vai ter que pensar, se não está dando certo aqui, como é que eu vou fazer? Por onde o caminho é que eu vou tentar remodelar para atingir o meu público-alvo? Hoje, o caminho atualmente, que eu acredito que praticamente, talvez aí uns 80% não volte mais,
ao modelo presencial de muitos tipos de serviços, porque antigamente eu tinha que pagar hoje um espaço físico, onde os locais estão todos desalugados, porque se encontrou saídas de atendimento ao público de forma eficaz e com qualidade, sem eu precisar ter o local físico. Exatamente. Redução de custo. Pois então, tem muitas coisas que realmente não voltam. Não voltarão mais. E aí é que a gente está pensando na Crivo, né? Respondendo até algumas perguntas que foram feitas lá, alguma resposta que o pessoal deu naquele questionário da inscrição. A gente está pensando em lançar exatamente esses 2 produtos aqui, na verdade. Domingos está contribuindo aqui. Promover aqui um curso, uma imersão em gestão empreendedora para psicólogo, algo focado para o mercado psicólogo, tá certo? A gente ainda vai decidir se parte online, se parte presencial, se é a maior parte presencial, a maior parte vamos ver como é que as coisas vão acontecer nos próximos meses para a gente poder pensar em que modelo vai acontecer, né? E vamos tentar, a gente estava pretendendo fazer agora no primeiro semestre, não vai ser possível, mas vamos ver se no segundo semestre a gente faz o primeiro hackathon de psicologia, em que a gente só junta psicólogo que queira participar e conhecer metodologia de geração de ideia e de construção de startups. Porque só o psicólogo participando desses movimentos é que eles vão conhecer as ferramentas necessárias e ter o conhecimento necessário para poder pensar esses novos modelos de negócio. Tá certo? Exatamente. É aí onde as ideias acontecem, né? Exatamente. Gente, era isso. Eu acho que vão abrir agora para as participações, né? Para as pessoas participar. Eu acho, vou fechar aqui. Eu vou só ali o comentário último que eu estou interagindo no bate-papo com eles. Sim. E aí o Domingos falou, realmente, as lives hoje estão fazendo com que as pessoas não percam o vínculo, né, do seu serviço. Exatamente. E fidelizando alguns clientes é uma forma de se relacionar, como ele trouxe agora, que o vírus realmente modificou nossa forma de relacionamento. Tem os lados positivos também. Eu percebo que muitas pessoas antes, que no dia a dia do corre-corre, no mesmo espaço físico de trabalho, não se olhavam, não se davam bom dia pela correria. Hoje se aproximam muito mais porque das reuniões que precisam ter, se conhece mais. Então, tudo também tem o seu lado negativo e positivo desse boom da tecnologia, né? Perfeito. E aí, seria bom que vocês pudessem abrir até o microfone de vocês, um de cada vez, interagir. Eu vou abrir o microfone de todos, aí as pessoas fecham, porque se ficarem todos os microfones abertos, o áudio fica da microfonia, ruim, exatamente. E à medida que for querendo perguntar, a pessoa abre o áudio e vai falando, e aí, eu não sei se ela direciona a pergunta ou deixa para vocês dois responderem em conjunto, ou a depender da área onde vocês respondem, tá? Exatamente. O momento é agora, gente, de repente aí. O que vocês estão fazendo, o que estão pensando. Pronto. Todos já estão liberados. Alguém está inibidos? Não estão nem com câmera. Vamos lá, gente. Quem gostaria de perguntar algo sobre, sei lá, direcionamento, alguma dica na faculdade ou profissional? Renata. Muito bom, Renata. É isso aí, atitude. Parabéns, Renata. Empreendedor tem que ter atitude. Sem atitude, não funciona. Muito bem. Bem, eu achei bem interessante a palestra, né? E também, assim, eu acho que os profissionais da área estão muito tímidos ainda, né? Eu acho que a gente brinca, né, na faculdade que psicólogo não entende de matemática. E eu sinto a mesma dificuldade com relação à tecnologia, por exemplo. É muito difícil, assim, né? É como se a gente fosse navegar num mar desconhecido, realmente. E muitos profissionais têm medo dessa exposição, principalmente num mundo onde tudo é motivo para crítica, né? As pessoas têm medo de se expor e isso acabar sendo uma situação que vai depor contra a sua própria carreira.
Mas eu concordo com tudo que vocês colocaram hoje. Eu acho que se a gente está ensaiando esse movimento há muito tempo, agora não vai ter mais tempo de reflexão, agora é tempo de ação. E contem comigo para os outros passos aí, para a gente discutir como é que a gente vai construir isso, né? Aqui em São Paulo eu tenho uma clínica que tem 16 profissionais já, e eu tô dia e noite pensando como é que vai ser isso lá na frente, né? Como é que a gente vai se adaptar a esses novos tempos. Então, obrigada pela oportunidade. Renata. Vamos lá. Eu vou só Fran. Só para fechar, assim, Renata, por incrível que pareça, toda essa parte de ideação, de trabalhar startup, é zero tecnologia, viu? A gente usa design thinking, é papel com post-it, claro que isso no presencial, né? No online, a gente tem que adaptar. Mas imagina que tudo isso acontece com praticamente zero tecnologia. Então, é fato que, às vezes, o não conhecimento leva a esse equívoco de pensar que é algo tão restrito. E quando a gente pensou em fazer um hackathon para somente psicólogos, foi por isso também. Foi para a gente conseguir que a gente tivesse um momento em que só tivesse psicólogos. Então, está todo mundo nivelado em termos de conhecimento de gestão, de startup, para a gente poder aprender junto, tá? Vai, França. É isso, essa realidade que ela fala é uma realidade de fato que a gente percebe na psicologia. Eu ainda acho a psicologia muito desunida nesse sentido corporativo, né? De colegas de profissão. Existe concorrências desnecessárias de ter parcerias, né? Existe esse medo de exposição, porque muitas vezes ainda não tem tanta segurança no que é realmente o papel nosso, o que é que o Código de Ética nos respalda, o que é que eu devo me conter ao falar em público ou não, o que eu devo divulgar ou não. Então, essa falta de informação e também de buscar isso, deixa as pessoas inseguras para se mostrar, né? E tem outras questões, né? Inicialmente, às vezes, eu sou muito tímida, não quero ir para esse caminho, mas a partir do momento que dá o primeiro passo, vai se desenrolando, né? Para quem tem clínica como você, por exemplo, eu acredito que talvez pensar em empreender em um espaço seu aí, que alguns psicólogos que se adaptaram muito mais no atendimento online em casa, possa utilizar esse espaço seu para. Por quê? Porque muitas pessoas não têm espaço adequado em casa, né? E aí tem que verificar as questões éticas desse computador, quem terá o acesso, como será, para poder ter isso muito bem desenhado. Talvez seja também algo que você possa pensar e amadurecer para agregar o público que vai presencial e ao público que vai se adequar e vai continuar no online. Eu até coloco, já vou expor um pouco mais para deixar de sugestão aí para vocês, que é também o motivo que me trouxe até aqui, até vocês, né? Eu acho que essa é a era dos tímidos, porque se existe até mesmo um profissional da psicologia com muita dificuldade de se expor, ele vai poder fazer uma aproximação sucessiva disso através do vídeo, onde a gente tem menos dimensões, né, para avaliar. Por isso também é mais cansativo. Eu concordo que nada vai substituir a presença, mas a vida, sobretudo numa cidade como São Paulo, por exemplo, Salvador, que são cidades grandes, né, no nosso país, às vezes você se deslocar para chegar até o profissional é muito oneroso, não só financeiramente, mas fisicamente, né? Então, sim, eu já fazia atendimento online, mas eu fazia de pacientes que iniciaram o processo aqui e foram para fora do país. Nesse processo agora da pandemia, ficou todo mundo online. E eu já tive feedback de alguns pacientes que já me disseram que quando passar a pandemia não querem voltar para o presencial, exatamente, porque moram distante, é muito tempo de deslocamento. E vice-versa também, né, Renata? E vice-versa porque também. Porque aqui em São Paulo eu chego em casa 10h30, 11 horas da noite em casa. E olha que eu moro a 40 minutos do meu consultório de carro, né?
Mas porque você sabe que os pacientes, principalmente particulares, eles preferem os horários muito cedo ou tarde da noite. E isso tem um custo para a nossa convivência familiar, para o nosso bem-estar. Então, já tem dias que eu já tirei da minha agenda, né? Porque quero dispor de outras coisas, A né? saúde Outros mental da objetivos gente. pessoais. A E nossa isso, saúde né? mental E física exige. também, né? Então, eu acho isso muito bacana. Qual é a minha principal necessidade hoje? Quais são as ferramentas que nós vamos precisar nesse novo tempo? Eu vou precisar ter um sistema interno, eu vou precisar contratar uma empresa para fazer um aplicativo só nosso. Eu tenho convênios também na minha clínica e alguns convênios disponibilizaram uma plataforma própria deles. Só que essa plataforma é complicada, porque essa plataforma ela grava o atendimento. E como é que fica isso com o nosso atendimento? A questão ética, né? Né? A questão Exatamente. Tem um prontuário lá e eu fui a primeira que me manifestei no começo, que eu disse, olha, eu não vou preencher prontuário, eu não sei o que vocês vão fazer com esses dados, porque nós temos a lei de proteção de dados. Eu não sei o que foi que vocês decidiram com isso. Né? Então, são essas questões todas que, assim, às vezes, eu trabalho também em hospital. E nessa unidade hospitalar aqui, eles querem colocar o teleatendimento, só que a gente tem que estar presencialmente lá. Então, eu não estou entendendo direito. Assim, eu acho que está todo mundo perdido nessa loucura, sem saber o que pode e o que não pode. E o que eu estou sentindo é que os diretores dos hospitais, de todas as áreas, normalmente não tem um psicólogo numa direção, que não conhece as diretrizes, tudo, e que a gente é que vai ter que chegar e dizer, olha, a gente poderia funcionar de tal forma. O que eu vejo acontecer fora do país? A parte pública foi muito reforçada e foram criados grupos, né? Começaram o atendimento em grupo. Eu não sei se vai ser essa a saída também, né? Mas eu acho que é algo que a gente tem que pensar junto e tentar se preparar, né? Eu acho que o modelo que está se iniciando agora são os grupais, Renata, nesses contextos. Isso. Eu percebo já o movimento. Sim. E, Fran, o que está acontecendo... Até porque nós estamos na era... Diga, Até Renata. porque a gente está na era do compartilhamento, né? Aqui em São Paulo a gente já tem aplicativo de compartilhar carro, e não estou falando do Uber. Né? Uber é outra coisa, mas as pessoas aqui já tem edifícios onde as pessoas têm uma moradia compartilhada. Renata, o que está acontecendo é como você falou, e como foi tudo muito rápido e tudo muito intenso, hospitais, clínicas, a maior parte das plataformas que estão aí, elas estão atendendo uma diretiva da classe médica. E o CFM exige que o prontuário seja gravado e a gravação fique anexada ao prontuário. Já o Conselho Federal de Psicologia não faz a mesma exigência. Então, é por isso que nós precisamos incentivar o empreendedorismo e inovação dos psicólogos, porque seguramente não serão as plataformas que vão atender os médicos que vão estar aptas para atender aos psicólogos. Nós vamos precisar ter ferramentas, instrumentos específicos para os psicólogos, para que a gente garanta desculpa. Pois não. Essa inserção. Só que aí nós temos um problema muito sério. A gente sabe que nós estamos conquistando espaço no meio da saúde. E se eu chego para uma empresa dessa e digo que o sistema ou a plataforma que ele criou não me atende, ele vai me cortar do sistema. Eu sei. E aí eu perco o meu lugar. Aí a gente tem que pensar a forma de inovar para que isso não aconteça. Para não perder o espaço. Você tem toda a razão. Acho que Geisa quer fazer uma pergunta, né, Geisa? O comentário, não sei. Diga, Geisa. Seu microfone está fechado. Pronto. Olá, boa noite. Boa. Queria agradecer primeiro, né, a oportunidade. Acho que foi bastante esclarecedor. Assim, cada colocação, tanto de Franci quanto de Haroldo. Os comentários de Renata também. Minha área de atuação é diferente
Na verdade, Renata, eu não atuo na área clínica, mas eu tenho esse impulso de empreender. Isso desde a graduação, até mesmo por ter sido aluna de França, acredito que isso tenha sido um incentivo muito bom. Mas a minha dificuldade, eu não lembro se eu coloquei isso lá na pergunta, é em relação a como que eu vou inovar diante desse momento, né? Eu percebo que existem muitas ideias, já existem muitas práticas surgindo, e na forma remota, eu percebo, não sei se eu não estou conseguindo canalizar, não estou conseguindo expandir minha visão, ou se vem junto com isso também uma questão de uma insegurança. Então, eu percebo que, assim, ao mesmo tempo que eu tenho um anseio, eu me sinto um pouco reticente de querer inovar, mas não saber qual forma que eu vou Que caminho seguir, direcionar. né? Isso, exato. Conhecendo um pouco do caminho que a Geisa, né, já atua hoje, não sei se ela quer expandir para outros que eu ainda não conheço, mas como a linha dela é mais voltada para organizacional, aí pode entrar sair trabalhador, né? A própria empresa onde ela está inserida hoje, Geisa, eu acredito que te conhecendo seja um pouco mais de insegurança do que de enxergar possibilidades. Hoje, o caminho flexível, que é a plataforma via atendimento online, o serviço online, ela foi liberada pelo nosso conselho, com algumas pontuações, fora que já era atendimento de terapia, porque dentro da terapia, do sistema de terapia, inicialmente que é terapia, mas quando você vai verificar as normativas do CRP, não se restringe só a isso. Você pode fazer, depois do seu cadastro, orientação profissional vocacional, supervisão de grupos, trabalhos pontuais, tipo plantão psicológico, no contexto de saúde mental do trabalhador que você está atuando, dentro da sua própria empresa, oferecendo mais um serviço para os trabalhadores que possam estar inseridos aí nessa empresa que você atua. E aí, além dessa plataforma de cadastro, ela deu algumas brechas para que a gente não possa ficar parado no mercado enquanto essa pandemia acontece, que é inclusive você fazer toda a sua inscrição e mesmo antes de uma liberação do conselho, você poder já fazer esse tipo de serviço, que talvez seja um caminho viável para você começar a verificar o que você gostaria de empreender que possa ter essa brecha já vinculada ao conselho, porque tem essas normativas, como a colega trouxe, quem tem acesso a esses dados, se fica gravado, se não fica, eles normatizam como é que você vai gravar e guardar esses atendimentos, seja supervisão ou não, seja terapia ou não, antivírus apropriado, algumas coisas que ele fala, que ele traz, que te deixa mais segura quanto ao serviço que vai prestar. Então, se você já tem a ideia, é buscar essa informação do conselho para você se sentir mais segura de como oferecer esse serviço. Fora isso, o que está sendo muito utilizado hoje são as lives, são os nossos Instagrams profissionais. E uma coisa que eu sempre falo muitas pessoas colocam palavras, frases e oferecem serviços que o nosso cliente, nosso público-alvo, não sabe que palavra é aquela. Se você fala que atende no contexto de terapia psicanalítica, o teu cliente sabe o que é isso? Nem sempre, né? Então, qual é a linguagem que eu consigo alcançar o meu público-alvo quando eu levo a informação no meu Instagram profissional? Que tipo de orientação e dicas que eu coloco lá que pode atrair o interesse do meu público-alvo a me procurar para um serviço, para uma demanda, né? Então, acho que nessa linha você já consegue aí começar a captar pessoas que vão se interessar pelo seu serviço, pelo tipo de informação que você oferece e vão pensar em você quando precisa de um serviço mais profissional. Além disso, né, Franci? Por exemplo, Geisa, eu conheci um pouquinho antes da pandemia, uma semana antes eu estava em São Paulo, e eu fui visitar uma empresa aqui que produz jogos, ou seja, ela trabalha com gamificação para processos de trabalho. Então, ela cria jogos, por exemplo, para acabar com a procrastinação, ela cria jogos para empreendedorismo, ela cria jogos para engajamento das pessoas. Ou seja, é uma psicóloga,
que cria esses jogos, ela cria jogos que desperta os gatilhos mentais, que vocês psicólogos sabem usar melhor do que qualquer outro profissional, para trazer as pessoas para um movimento positivo. Quando você me fala assim, como inovar, eu estou dando um exemplo aí, por exemplo, do mercado completamente virgem. Verdade. Eu tive, por exemplo, a oportunidade, na última viagem que fiz para o exterior, eu fui fazer um curso de mentoria fora, um dos módulos, e eu visitei, por exemplo, uma startup americana que ela propõe um acompanhamento de crianças com câncer através de um aplicativo que chama Pain Squad. É extremamente interessante. Eu conheci, são 3 rapazes, eles não entendem quase nada de psicologia, mas eles contrataram 2 psicólogos para montar um ambiente que fosse positivo, porque o aplicativo quem manuseia são crianças, são os pacientes mesmo, para que o médico tenha informação direto da criança qual é o estado dele dia após dia, quando ele não está no hospital ou quando ele está em residência ainda durante o tratamento. Então, olha aí um exemplo em que somente um psicólogo pode oferecer os recursos para quem detém tecnologia possa pensar junto, criar um produto. Eu acho que aí é uma opinião pessoal, tá, de um administrador de empresas, que o psicólogo ele se coloca muito numa posição solitária. E eu acho que a gente tem que quebrar isso. Tem algumas coisas na profissão de psicólogo que eu sei que são restritas. Isso não pode também ser uma barreira, né? um limitante, uma barreira a se engajar com outras pessoas para produzir produtos que façam bem das outras. E assim, Haroldo, eu tive a experiência, né, enquanto docente, acho que Geisa não passou, foi minha aluna, mas não passou dessas experiências que eu coloquei, não, que eu estou colocando como exemplo, não, mas eu tive em disciplinas específicas que eu levei os alunos a construírem jogos cognitivos, né, que fosse voltado para determinada cognição, né? E eu sempre propus a eles que trouxesse algo novo. Então, a primeira coisa que acontecia era a negação. Não vou conseguir, não tenho ideia, não, mas sempre saía coisas mirabolantes. Das minhas últimas experiências com prática de estágio, eu tive 4 turmas que eu fiz a mesma proposta e criaram jogos assim impressionantes para a seleção de pessoas, baseado na inteligência emocional e seleção por competência. Fizeram outros de orientação vocacional profissional, também ligada a identificar as emoções do sujeito, se isso interferia ou não na escolha profissional. Teve outros de seleção específico, jogo de dominó adaptado apenas para a seleção de vendedores. Então, as coisas vão surgindo quando você dá o primeiro passo. Se não dá o primeiro passo, não sai nada. Você vai pensar na internet uma ideia, aí trouxe uma coisa que não tinha nada a ver, mas que se ligou a outra. Então, o importante é, eu quero e eu vou dar o primeiro passo, de alguma forma. Se você ficar no pensamento e esperando acontecer, nada vai acontecer, né? Então, eu acredito que você já tenha essa noção do que você gostaria de implantar e agora é só buscar esses meios de possibilidades, né, para oferecer. Sim, sim. Desde maio desse ano, né, em decorrência da pandemia, tiveram algumas demandas lá na empresa em relação a questões emocionais. E aí a gerência me falou, Geisa, a gente precisa tomar algumas atitudes em relação a isso. Então eu pesquisei o que eu posso implantar, né, de uma forma segura. E aí cheguei até o plantão psicológico. Implantei o programa, né? O programa está desde maio já disponível para todos os colaboradores da empresa. Eu faço os atendimentos mediante a busca, não exige... Demanda espontânea, né? Isso, demanda espontânea. Como ele não exige nenhum tipo de atendimento de marcação,
Então, eu sempre deixo disponível, o celular fica próximo de mim nos horários de trabalho, mas o que eu percebi? Que existe ainda uma procura muito tímida em relação a esse serviço. Primeiro pelo fator, né, de não querer ter esse contato com cuidado em saúde mental. Segundo, por muitos me conhecerem, eu estar dentro da organização, então isso, de certa forma, acaba criando um certo bloqueio. Sim. E terceiro, pela forma de mudança de cultura da empresa, desse cuidado em saúde. Dessa Então, reeducação, né? isso é muito novo para eles, apesar de que desde o ano passado a gente já vinha com algumas atividades relacionadas à saúde emocional, mas de forma ainda muito devagarzinho. Mas Uma já é, sugestão, sim, Geis, é porque, assim, individualmente, às vezes, realmente, eles ficam meio mais receosos em buscar o serviço por todos os fatores que você trouxe. De sim. repente, pensar em alguns encontros, 1, 2 ou 3, com horários que possam participar da forma que a gente está fazendo aqui, até online, coletivo, por discussões gerais. Falar sobre ansiedade nesse momento atual, eles poderem contribuir com algumas coisas, você direcionar. Isso vai fazendo com que eles se aproximem do grupo terapêutico, né? O grupo operativo, né? Que é aquele grupo mútuo, um apoia o outro, você vai construir aquela relação. Talvez isso vai minando um pouquinho neles essa consciência de que é possível e de que ele possa permanecer grupalmente ou até individualmente. Uma forma de despertar nele. Não sei se você lembra, nos estágios que já foi minha aluna de estágio no Corpo de Bombeiro, por exemplo, que tivemos algumas resistências iniciais e ao começar a participar e perceber os benefícios, eles foram, né, abrindo a guarda e gostando. Então, seria talvez um caminho. Sim, sim. Eu fiz uma sondagem, né? Na terceira semana que o projeto já estava em ar, eu fiz a sondagem. De que forma, o que você acha? De uma forma bem, sem ser invasiva, né? E o que eu tive de retorno? A maioria das pessoas relataram que consideram importante, mas que para elas, naquele momento, eles estavam sendo resilientes com o momento. Então, viam que seria importante sempre para o outro, mas no momento para eles não seria algo que fosse a procurar. Às vezes E ainda é uma forma de defesa, né? também, como eu lido com públicos diferentes de nível de escolaridade, né? A empresa é construtora, então eu tenho que fazer uma abordagem diferente para as pessoas que atuam no setor administrativo, no escritório, diferente da abordagem que eu tenho quando eu Do vou me campo de obra. direcionar para o canteiro de obras. Então, isso foi algo que eu tive também que me reinventar, que buscar, que entender, que adaptar a linguagem, como você mencionou, Fran. E tem sido, assim, enriquecedor. Mas eu sinto que eu ainda quero avançar mais. E é possível. Acho que tem uma... Márcia Guimarães está com o microfone aberto. Quer fazer alguma pergunta, Márcia? Não, acho que não. Alguém que não queira falar, abre a câmera, bota no chat, para a gente poder aqui acompanhar e tentar responder de alguma forma. Bárbara... Não, tranquilo. Eu acho que Bárbara e Ederson se inscreveram aqui para falar, né? É porque eu pedi para o pessoal colocar o nome para o certificado. Algumas pessoas estão colocando o nome para o certificado. Isso. Alguém mais, gente, quer aproveitar o Boa espaço? noite, gente. Primeiro Boa noite. Domingos, boa noite. lugar, eu queria agradecer, né, por esse momento, por essas contribuições que foram colocadas aqui. E queria pontuar, na verdade, não é uma pergunta, é só uma pontuação, né? Eu tenho 1 ano de formado, eu formei ano passado, e aí, tipo, toda a expectativa que eu tava, né, que eu me preparei o restante do ano passado e montei toda uma expectativa para o início desse ano agora. E aí, com a pandemia, deu uma desestruturada aí nesses planos. Então, eu estava começando a engatear na clínica presencial, e aí
de repente, tive que mudar toda a expectativa para poder atuar de forma online. E sim, encontro alguns desafios, algumas dificuldades. Encontrei no início, tenho encontrado ainda durante essa trajetória, mas acredito que tem um ponto crucial durante esse período de pandemia, que é algo que a gente precisa amadurecer, né? Pensando numa visão de Salvador, por exemplo, o que está ocorrendo aqui, que eu percebo que está ocorrendo, é que muitos profissionais não estão sabendo como ofertar o serviço gratuito, né? Muitos profissionais fazendo acolhimento nesse período de pandemia, porém fazendo esse serviço, destinando, na verdade, esse serviço, esse acolhimento para todas as pessoas, né? Eu acredito que esse serviço voluntário, esse voluntariado, ele precisa, sim, ser disponibilizado, mas para quem precisa desse serviço, né? E aí, a forma que está sendo colocada é como se não tivesse uma demanda, mas tivesse ocorrendo a oferta, né? Isso acaba de alguma forma prejudicando a nossa performance enquanto profissional, né? Banalizou, né, Domingos? Até mesmo com relação à divulgação, até mesmo com relação a estabelecer valores, várias coisas acabam impactando aí essa forma das pessoas colocarem esse voluntariado mesmo como uma espécie de gratuidade, que acaba desvalorizando um pouquinho a nossa profissão. Sim. Bem colocado, Domingos. Eu percebo que existe uma banalização, né? Alguns psicólogos já vi que têm algumas resistências de não cobrar porque diz que não pode, outros, né, estão fazendo até demais, desvalorizando como você colocou. É importante que a gente perceba justamente o que nos orienta algumas diretrizes da nossa própria profissão. É levar o serviço para quem precisa, de fato, muitas vezes para aquele que não quer, não pode pagar, mas também não deixar de nos valorizar com o que é devido. Um ponto importante que eu sempre falo hoje é que com essa questão do atendimento social, as pessoas estão confundindo o que é atendimento social, né? Quando muitas clínicas estabelecem um valor taxativo para atendimento social, estou cobrando R$30, atendimento social. Quando eu faço essa taxa, ele deixou de ser atendimento social. Né? O atendimento social, eu preciso analisar as condições socioeconômicas do meu paciente que chegou até a mim, ou do serviço que ele me procurou, e acordar com ele dentro do que é possível naquele momento, sem esquecer, inclusive, que no momento que ele possa poder pagar mais, isso seja renegociado, que são as orientações, inclusive, das práticas que nós temos na construção da nossa profissão. Né? Então, Perfeito. Eu concordo com você de fato, existe uma banalização. Eu não é que eu não tenha que levar o serviço para quem precisa, quantas pessoas de fato estão adoecidas e não tem como, né? Mas tem pessoas que podem sim pagar e acaba desvalorizando o nosso serviço. Então, vamos nos organizar eu vou trabalhar um percentual para essa população que precisa, mas também vou valorizar meu serviço oferecendo algo de fato também para quem pode pagar, pague pelo preço que eu valo do meu conhecimento e do meu investimento também, né? Profissional. É bem colocado por você isso aí. Esse momento está deixando alguns psicólogos perdidos, né? Achando que é obrigação também sempre estar disponível para tudo isso, né? E a gente precisa realmente prezar pela nossa construção profissional. Muito bem colocado. Em paralelo a isso, a gente acaba que, de uma certa forma, alguns profissionais estão tentando ajudar, né? Não estou criticando, mas sim criticando a forma que isso está sendo colocado, porque acaba sendo a forma que a gente se apresenta para a sociedade. Então, acaba ocorrendo uma desvalorização por parte da população e por parte do poder público também. Trazendo um exemplo de Salvador também, não sei se é do conhecimento de todos ou de alguns, mas há pouco tempo atrás a prefeitura disponibilizou uma plataforma para acolhimento de pessoas da sociedade, da população, acolhimento psicológico. Só que esses plantões psicológicos, eles recrutaram profissionais voluntariamente. Então, enquanto psicólogo, eu tinha que ser voluntário para poder trabalhar na pandemia. Mas, em contrapartida, está abrindo aí milhares de vagas para médicos, milhares de vagas para técnicos, milhares de vagas para outras profissões. Por que que o psicólogo ele precisa estar nesse lugar do voluntariado?
E aí a Isso. responsabilidade ela acaba caindo sobre nós também, né? Porque o quanto de responsabilidade a gente também tem, porque a gente se Sobre apresenta para a isso, sociedade nesse dessa lugar forma. dessa pessoa que precisa fazer, que se quiser atuar tem que ser de forma voluntária. É uma E aí eu discussão entro, muito grande, né? numa questão também aqui para a gente pensar e refletir. O nosso conselho também, ele não é muito atuante nesse sentido. Por que eu acho? Esse momento que estamos vivendo atualmente é o boom da necessidade desse apoio psicológico subjetivo de cada um que está vivendo isso. E a demanda é enorme. E por que então que o conselho ele não está atuando em prol de valorizar esses profissionais de psicologia que deveriam estar presentes nessas equipes, principalmente de saúde, né, dando apoio às famílias e a profissionais que estão também necessitando desse atendimento psicológico, desse apoio psicológico, seja dentro da modalidade possível, do plantão, enfim. Eu acho que seria um momento de ganhar força e que o Conselho não está nos oferecendo um apoio sobre isso. E tem uma questão que está sendo bem discutida nas faculdades, tem muitos alunos aqui presentes, que é o Conselho de Ética, o Conselho de Psicologia da gente, ele não faz legislação sobre o MEC. Então, é o MEC que determina, tem ou não tem a prática de estágio, disciplinas práticas na psicologia. E as instituições de ensino seguem o que o MEC determina. O Conselho é contrário, porém ele não tem poder legislativo, então está uma briga nesse sentido. E aí eu vou e volto. Eu entendo todo o processo de limitações éticas da nossa profissão, da nossa atuação nesse momento digital. Mas por que não, Conselho, pensar em perceber uma linha possível que possa ser liberada dessas práticas? Né? Eu não estou dizendo Uhum. que é para sempre, mas nesse momento atual, o que é possível para a gente levar esse apoio psicológico para milhares de pessoas que estão precisando, né? Então, eu acho que deveria ter algo nesse sentido, se mobilizando pelo conselho e não ser contra totalmente, mas pensando em algum caminho possível. Que não só para quem está indo na faculdade, que seria inclusive um meio de aprendizagem para quem está ali no campo de formação, também como para possibilitar quem está já formado também a perceber que precisa se modelar para essa nova demanda, né? Então, é uma questão aí sendo discutida entre o Conselho Federal de Psicologia, o MEC no meio e as instituições de ensino, que eu acho que deveria buscar em conjunto um caminho possível, inclusive porque nessa necessidade atual, contemporânea. Perfeito, perfeito, isso aí. Inclusive, o CRP, até eles fizeram, né, entraram em contato com a prefeitura e fizeram toda uma movimentação, e a prefeitura acho que tirou a plataforma do ar e ficou de repensar aquela prática. Mas até o momento nada foi feito ainda de concreto, né? A gente não teve um retorno concreto sobre isso. E eu espero que esse acredito que é momento possível. eu espero assim que esse momento, né, pelo menos tenha servido para que a gente, enquanto profissional, enquanto categoria, alguns consiga enxergar, né, essas coisinhas por trás, porque às vezes a gente vai naquela euforia de tentar fazer o bem, de tentar ajudar, de cooperar, e a gente não consegue entender o quanto o quanto de impacto que essa atitude ela pode ter no nosso Na nome, na identidade nossa imagem, profissional. enquanto na nossa identidade profissional. Então, eu acho bem Exatamente. bacana assim vocês trazerem esse tema para poder a gente discutir, principalmente para mim que estou iniciando, acho que foi muito, muito bacana, muito rico, de verdade. Mas eu encontro ainda, falando da minha atuação, eu encontro essas dificuldades quando eu vejo alguns profissionais oferecendo assim um serviço de forma Muito desordenada. banalizado, isso, Isso. exatamente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Nada. Alguém mais, gente, quer colocar alguma coisa, aproveitar o momento? A gente está colocando algumas contribuições no chat interessante, né? Que ela participou, se credenciou, né? Naquele processo que eles divulgaram, Geis, eu acompanhei isso. De fato, é o que a gente acabou de falar agora, discutir, que eu trouxe minha fala e o Domingos contribuiu. É uma construção
Quem mais, gente? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Haroldo e Eduardo quer fechar com alguma coisa? Alguém, se alguém mais não quiser, aí Agradecer a todos contribuir. a presença aí, por terem prestigiado a gente nessa noite de sexta-feira. Agradecer. Nós vamos fazer mais eventos com essa temática. Estamos pensando num evento de marketing para psicólogos um pouquinho mais para frente, talvez daqui a alguns dias. Falar um pouquinho também de gestão de pessoas, finanças empresariais. Começar a trabalhar esse lado do empreendedorismo para a gente ver se a gente dá um up, Despertar, né? na carreira dos psicólogos, para esse lado de ser empresário, de estar junto conosco, de construir esse mundo aí de inovação em psicologia. E aí, Edu? Exatamente. Eu queria agradecer a todos, falar que quando as pessoas não conhecem um pouco a história, né? Foi minha mãe que é psicóloga, ela já foi do CRP daqui da Bahia, Graça Campos, o nome dela. E quando ela começou, a ideia dela era ajudar os psicólogos na questão de testes, porque havia muita dificuldade, os materiais as pessoas não tinham estoque, não conseguiam encontrar os materiais em Salvador. Então ela começou com a ideia de ter o material para pronta entrega, que as pessoas pudessem estar disponível. E a gente continua querendo ajudar e apoiar os psicólogos no desempenho do papel deles para a sociedade, né? Que a saúde mental, a gente sabe que cada dia tem ficado mais difícil a pessoa manter devido à velocidade do mundo, como o Haroldo bem explicou, toda essa velocidade, isso gera uma demanda cognitiva que sobrecarrega as pessoas. Aí Francis tem que entrar para ajudar o pessoal a se acalmar. Então, um lado ajuda a empreender, a movimentar os negócios e também ajuda a gerar negócios para os psicólogos, porque isso traz uma demanda, um estresse endêmico e sistêmico, né? As pessoas hoje passam estresse, é mensagem o dia inteiro, então tudo gera. E a Crivo, ela tem a ideia de ser uma empresa para vocês. Então é importante que, como o Haroldo falou, a gente tem ideias de fazer outros eventos, mas o que a gente mais quer é fazer aquilo que vocês estão sentindo necessidade na base, aquilo que vocês estão sentindo necessidade no operacional, do dia a dia. Passem para a gente, manda um e-mail para atendimento. Manda um direct no Instagram, manda um direct né? no Instagram. Para que a gente a Alfa em Feira representa a Crivo, quem tiver mais proximidade pode mandar ideia lá também. Francileide é a nossa parceira forte aí em feira, certo? Então, a gente só vai poder ajudar vocês nesse aspecto melhor, porque a gente pode achar que vocês precisam de uma coisa, mas vocês estão precisando de outra. Então, se vocês trabalharem junto conosco, a gente vai já levar para vocês o treinamento, o conteúdo que vocês estão precisando para melhorar a performance de vocês. Porque a nossa relação é ganha-ganha. A gente quer que vocês cresçam, porque nós cresceremos juntos. A gente não vai conseguir crescer sem a psicologia e sem os psicólogos crescerem. Esse é o interesse da Crivo, que todos cresçam. Né? Agradecer aí a toda a participação. Agora, a galera até 9h30, falando que o povo gosta de trabalhar, né, França? A gente tinha previsto menos tempo, né? E aí foi passando no boom e era de 7h30, 8h30. Mas como eu já conheço, sei que o psicólogo fala muito. Haroldo também fala muito. Eu disse, vou botar logo 2 horas para o evento. Professor é professor, rapaz. Professor é que nem padre. Se der um microfone, fala até o outro dia. Pois é. Então, eu também gostaria de agradecer a todos, né, que se interessaram pela temática, que gostaram. Que bom que perceberam que a gente também percebeu que aqui conseguiu contribuir de alguma forma. A gente agradece as sugestões possíveis que seja de necessidade de vocês, né, para poder atender o público-alvo da gente, que são vocês, de alguma forma. E acho que é isso. Não ter medo de dar o primeiro passo, que não arrisca, não avança, não progride. Então, atender alguns requisitos colocados aqui e tentar escolher o melhor caminho, da melhor forma que cada um consiga para se ascender no mercado. Por mim é isso. Gente, boa noite. A gente vai fazer mais eventos. A gente está lá na Crivo, tá certo? Eu sou gestor lá operacional da Crivo. Estou lá no dia a dia lá com os produtos para vocês. Nossa livraria também está online, Livraria Crivo. Tem muito material legal, tem toda a parte de teste nós temos lá, toda a parte de livros também.
jogos. Nós estamos agora colocando jogos, esses jogos que eu falei aí para a Geisa, nós estamos lá disponíveis. Então, nós vamos fazer vários encontros daqui para frente para a gente trabalhar mais essa questão do empreendedorismo e da inovação em psicologia. E vocês precisando, querendo, fala com a gente, um tema específico, a gente abre, faz um evento só para o que vocês desejarem, tá certo? Agradeço a todos em nome da Crivo, agradeço a presença e estar aqui conosco até 9h30 da noite, quase 10. Um abraço a todos, boa noite. Edu, você encerra. Boa noite a todos. Boa noite a todos. E quem ainda não colocou o nome para o certificado no chat, por favor, coloque.